Hi guys, professor Vinícius com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os verbos irregulares. É um assunto que está relacionado com a matéria de present perfect, que a gente viu nas aulas anteriores. Então a gente vai aprofundar um pouco mais esse assunto hoje, ok? Muito bem, antes de falar propriamente dos verbos irregulares, eu preciso falar sobre o simple past e o past participle, que seria o passado simples e o passado particípio. O que são esses dois? Porque a diferença dos verbos irregulares para os regulares vai se dar quando eu for conjugar eles no passado, ou no passado simples, ou no passado particípio, tá? Então é por isso que a gente precisa entender a diferença entre os verbos regulares e os verbos irregulares para aprofundar os nossos conhecimentos sobre eles. Para a gente entender a ideia, eu coloquei algumas frases em português para a gente entender qual que é a ideia do passado simples e a ideia do passado particípio, tá? O passado simples, nas frases ali, por exemplo, eu li, você aprendeu, ela escreveu, nós falamos, são frases que, traduzido para o nosso idioma, é considerado passado simples. O passado particípio, a ideia de passado particípio é quando os verbos têm essa terminação aqui de ido, ado, por exemplo. O verbo ler, que no passado simples eu falei li, no particípio seria lido. Eu tenho lido, você tem aprendido. Olha só, o verbo aprender, no passado simples, é aprendeu. E no passado particípio ele é aprendido. O verbo escrever, ela escreveu. E se fosse passado do particípio, está escrito. Tá? Às vezes aparece essa terminação também do ito no final, algumas vezes. Mas é só para a gente entender qual que é a ideia do passado particípio, qual que é a diferença do passado simples e particípio. Tá? Eu falei isso porque, no caso dos verbos regulares, a forma deles no passado simples e particípio é a mesma, tá? É a mesma, não se altera, mais simples. Então, o verbo regular no passado simples ou no passado particípio, geralmente vai ter essa terminação de ied, ed ou só a letra D, dependendo do caso. Entende? A gente tem quatro casos aqui, tá? Verbos terminados em e. No caso, eu coloquei o exemplo do verbo believe, acreditar. Para colocar ele no passado simples ou no passado particípio, eu coloco o D no final do verbo. E aí, ele já está conjugado no passado. Porque ele é um verbo regular. Os verbos terminados em consoante, vogal, consoante, a gente duplica a última letra e acrescenta o ED também. É o que eu fiz aqui com a palavra stop, tá? Termina com consoante, vogal, consoante. Eu dupliquei o P e acrescentei o ED no final. O terceiro caso, quando é terminado por consoante e Y, eu tiro o Y da palavra e coloco IED. Esse é o caso onde vai entrar a letra IED. E quando ela é terminada em vogal e Y, eu só acrescento ED. Mas, em linhas gerais, a gente tem que lembrar que os verbos regulares, a gente só acrescenta o ED no final do verbo e ele automaticamente vai para o passado, tá? É claro que a gente vai absorvendo essas informações conforme a gente vai praticando, vai se familiarizando com a língua, tá? Mas a gente precisa ter essa noção para aprofundar nossos conhecimentos na matéria. Agora, falando dos verbos irregulares, que é o foco dos nossos estudos aqui hoje. Tá? A gente entendeu agora como que funcionam os verbos regulares no passado simples e no passado particípio. Tá? No caso daquela regra do ED, ela não se aplica em nenhum caso dos verbos irregulares. Por isso que eles são irregulares, porque eles não obedecem essa regra de colocar ED ou a letra D no final do verbo. Tá? Por exemplo, aqui, eu selecionei 3 verbos considerados irregulares. Write, run e see. Escrever, correr e ver, ou enxergar. Tá? A forma deles no passado. Write é wrote, run é ran e see é saw. Reparem que não seguiu nenhuma regra, não coloquei o ED ou a letra D no final deles em nenhum momento, porque eles têm uma forma própria para o passado simples deles, ok? Agora, vamos olhar para o passado particípio desses verbos. A gente pode observar que a forma do particípio dele é tanto diferente
do passado simples, no caso do write. É diferente no caso do simple past para o past participle e para a forma original dele também. As 3 palavras são diferentes aqui. O verbo ele é diferente para cada caso, tá? Isso porque ele é um verbo irregular. Então, o write, que no passado simples é o wrote, no passado particípio ele é written, tá? Run, que no passado simples é ran, no passado particípio ele é run, idêntico à forma dele original. Então, o verbo see, só no passado simples, no passado particípio, sim. Repare que ele não obedece uma regra geral, assim como os verbos regulares obedeciam. Ele tem uma forma própria. E para a gente absorver, entender, assimilar e memorizar esses verbos, é só se familiarizando com eles, ouvindo, tendo contato com essas palavras. A gente nunca vai decorar de uma vez por todas todos os verbos irregulares de uma vez só. Por isso que vai ser importante a gente ter essa tabela de apoio. A tabela de verbos irregulares da língua inglesa, tá? Essa aqui eu extraí de um site, só a língua inglesa. Mas em vários sites da internet você consegue acessar essa tabela que serve de apoio sempre que a gente precisar consultar, precisar conhecer o passado simples ou passado particípio de um verbo específico que a gente está trabalhando, ok? Então, essa tabela, ela sempre vai vir com o infinitivo, com a forma original do verbo, por isso que ele vem com o to na frente, com o passado simples, o passado particípio dele, e a tradução depois. Esse é o formato básico das tabelas, em geral. Muito bem, agora a gente vai analisar alguns exercícios envolvendo os verbos regulares e verbos irregulares. Então, a gente tem uma frase aqui. She did not tell me the truth. Ela não me disse a verdade. Ela mentiu para mim. Seria esse o sentido da frase, tá? A resposta correta para esse exercício seria a letra E, letter E, tá? Lied, porque o verbo mentir é o verbo lie. Ele só acrescentou o D no final porque o verbo lie, no caso, mentir, é um verbo regular, não é um verbo irregular. Então, simples. Questão number 2. Brasil, ano passado, no último ano, ganhou o campeonato mundial de futebol, né? Então, o verbo que está faltando ali é o verbo ganhar, o verbo ganhou, no caso. O verbo win, que é o verbo ganhar, ele, conjugado no passado, por ser um verbo irregular, a gente tem que consultar a nossa tabela de verbos regulares, a gente vai ver que o win, ele é won, no passado simples dele. Então, a letra B é a letra correta nesse caso, da questão número 2. Questão number 3, tá? Assinale a alternativa correta para o simple past dos verbos irregulares, drive, forget e get, ok? No caso, mais uma vez, é um exercício que exige que a gente consulte a tabela de verbos. Se a gente não conhece ainda esses verbos, a gente vai ver lá que o passado de drive, que é dirigir, é drove, de forget, forgot, e do verbo get, que tem várias traduções, o passado dele é got, tá? Então, essa é a nossa aula de hoje. Continue aprofundando, consultando sempre a tabela que precisar para realizar os exercícios sobre os verbos irregulares. That's it. Até a próxima. See you.